pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao 1515, onde eu trago soluções para quem trabalha como personal trainer, assim como eu, tá? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês a seguinte questionamento, a seguinte solução que eu encontrei para quando a gente quer corrigir algo de um aluno que a gente percebe aí, não sei se aconteceu com você, do seu aluno já ter, por exemplo, um lado diferente do outro do corpo, ou conseguir equilibrar com uma perna e com a outra não, tá um lado mais forte, o outro não. Se já aconteceu alguma vez isso com você, e se você tentou, por exemplo, ajudar ele, tentou mudar e corrigir o que ele fazia, e não teve muito sucesso, ou às vezes teve, deu certo, mas aí depois você tentou fazer com outra pessoa, a mesma ideia lá de corrigir e não rolou muito bem. É essa a solução que eu quero trazer para vocês. Como usar os exercícios corretivos? Sabe quando você coloca lá aquele mini band, né? Isso daqui, ó. A gente usa o mini band para conseguir fazer o agachamento, coloca lá no agachamento, no joelho, né? Já passa no joelho da pessoa, passa na testa, sei lá onde você coloca o mini band. Aí a gente ajuda aí com o mini band, sei lá, usa o Bosu, usa o rolinho de liberação, usa N maneiras aí para ajudar a corrigir algumas coisas. Às vezes usa um peso de um lado, o peso do outro, faz mais repetição de um lado que do outro, tá? Então, a gente tem muitas estratégias, só que hoje eu quero te ajudar aí com como usar os exercícios corretivos, né? Porque muitas das vezes a gente acontece de conseguir um resultado uma hora, outra hora não conseguir esse resultado. E isso é uma coisa que quando eu comecei a usar esse conceito de exercícios corretivos, vinha assim, acontecendo algumas das vezes. E aí isso se tornou um padrão repetitivo. Acontecia, aí tinha vezes que não, aí tinha hora que eu acertava, começava a ir bem, aí do nada os exercícios não funcionavam mais, e aí o que funcionava para um não funcionava para outro, e ficou meio que uma bagunça, né? E aí, depois que eu consegui entender, sacar, descobrir essa solução que eu vou passar para vocês hoje, tá? Que eu vou estar aqui compartilhando com vocês, mudou completamente, porque aí eu entendi como eu usava os exercícios corretivos, tá? Então, para quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, eu sou o Felipe, e eu sou fascinado com soluções de treinamento, de prática de atividade física, sempre pratiquei atividade física e hoje estou num nível aí que eu quero ajudar a galera com as coisas que eu venho estudando, com os cursos que eu venho fazendo. Eu estou aqui compartilhando com todo mundo tudo que eu vou aprendendo aí, eu venho e compartilho porque eu acho legal e quero que todo mundo saia usando para a gente estar aí evoluindo junto, beleza? Então, esse é o meu objetivo aqui com essas lives, com tudo isso que a gente está fazendo e postando para vocês. Então, vamos entender hoje como usar esses exercícios corretivos, então, tá? Então, como eu perguntei, se vocês já conseguiram alguma vez corrigir algo no seu aluno, ou não conseguiu utilizar, ou deu certo e não deu, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu quero saber se vocês estão aí. Se você não tem isso, se você não passou por isso, você pode assistir a live, mas não vai fazer muito sentido aí, talvez, para você, nesse momento. Mas se você já está nessa busca de exercício corretivo, em tudo, começando a pesquisar e sacar essa coisa de corrigir movimento, corrigir parte do corpo, vai calhar como uma luva, vai caber como uma luva aí para você essa live de hoje, tá? Então, primeiro ponto que eu quero passar aqui com vocês é por que meu exercício não dá certo, meu exercício corretivo não dá certo? Por que quando eu faço, ele às vezes deu certo, às vezes não deu? Por quê? Tá? Então, nem todo exercício, vou falar aqui diretamente, quero que vocês entendam isso, saca de uma vez só, tá? Nem todo exercício corretivo vai corrigir, tá legal? Então, não existe essa ideia que a gente cria na nossa cabeça de isso é um exercício corretivo. Vou mostrar aquele do agachamento, né? Para quem não se ligou, vamos lá, ó. Por exemplo, coloquei aqui.
vou fazer aquele clássico, né? Vai agachar agora, joga o joelho lá, empurrando o H e subir. Joga o joelho e subir. Para que a gente usa isso, né? Ah, é para corrigir aquele... Tá, mas será que é para isso mesmo? Vamos decifrar um pouquinho. Por que tem gente... Vamos lá, para fazer... Mas por que tem gente que usa o mini bend no joelho do jeito que eu fiz e na hora que você pede para agachar sem o mini bend, o cara vai lá e agacha bem? Ou tem gente que faz o quê? Tá lá, você tirou o mini bend, o cara fez todas com o mini bend. Tava lá o mini bend aqui, fez todas, bonitinho com o mini bend, empurrando o mini bend pra fora. Aí na hora que você pegou e falou pra ele, tira o mini bend e agora agacha. Vamos ver, o cara jogou o Kiko, né? Então, por que isso acontece? Por que nem todo exercício corretivo corrige, né? Então, por que se a gente não pode classificar dessa maneira que esse exercício é corretivo, tá? Porque a gente precisa entender, primeira coisa, tá? Vamos voltar um pouquinho. Antes de falar do exercício corretivo, eu quero fazer um adendo aqui na nossa live, que é assim, qual é a nossa meta, tá? Porque muitas vezes a gente fica focando no exercício corretivo, focando em tudo que a gente faz aí, só que a gente acaba esquecendo de qual é a nossa meta. Às vezes o aluno veio pra gente para querer emagrecer. Você fica tentando corrigir lá o agachamento, você fica tentando corrigir o afundo, a flexão, o overhead, ou qualquer coisa, você fica tentando corrigir ele, você vai conseguir cumprir a sua meta? Não, né? Então, primeira coisa, antes da gente continuar esse papo de exercício corretivo, eu quero que você entenda, tá? Entenda. Qual é a sua meta, beleza? Então, a partir desse ponto que você sacou, eu sei que minha meta é emagrecer, eu sei que minha meta é ganhar massa, eu sei que minha meta é correr X quilômetros, tá, beleza. A gente vai trabalhar na sua meta. Aí, em paralelo, a gente vai continuar esse assunto aqui agora de como fazer o uso dos exercícios corretivos, tá legal? Então, era só esse adendo que eu queria fazer para a gente continuar. Então, pensando lá, por que o exercício não corrige, por que a gente tem o exercício corretivo e ele não funciona, e por que a gente não pode classificar o tal exercício corretivo como ser um exercício corretivo, tá? Então, o que a gente tem que sacar, tá? Que é o que corrigir. Porque muitas vezes, por que o exercício não funciona? Porque a gente está focando no lugar errado, tá? Então, a gente tem que pensar. A gente vai corrigir função, anatomia, postura, tá? Então, o que a gente vai estar corrigindo? Aí, a partir desse momento que a gente sacou, o que a gente vai estar corrigindo? Eu vou estar corrigindo o joelho da pessoa, tá? Mas esse joelho, a gente está corrigindo por quê? Porque ele está com uma função errada, ele não está conseguindo fazer aquela função. Ele, sei lá, ele tem um problema lá que o osso dele anatômico é torto. Ou, é um problema de postura. Então, o cara passa o dia inteiro sentado no computador, lá, torto aqui, e aí a postura dele é horrível. Então, eu quero corrigir a postura dele, colocar ele numa postura mais ereta, tá? Então, o que a gente quer corrigir? Primeiramente é isso, a gente detectar o que a gente vai corrigir. Porque muitas vezes a gente cai nesse erro. A gente taxa uma coisa como corretiva e vai. Por exemplo, eu taxo que se eu colocar lá um mini bend, o cara vai fazer a fundo. O mini bend não. Passei lá, o cara vai fazer a fundo, aí ele tá errando o joelho. E aí eu passo lá e vou, agora fazendo aqui, vai ser bom. Porque aí ele vai corrigir, vai jogar para fora, vai jogar para dentro, vai jogar para cima, sei lá. Ou, por exemplo, vou fazer um tradicional, né? Fazer o terra. O cara vai lá fazer o terra, aí o cara vai fazer o terra aqui, né? Então, aí a gente quer utilizar, sei lá, o bastãozinho, sabe? Colocou o bastão e usa aqui para fazer o corretivo, aquele educativo, né? Corrigir a coluna da pessoa. Então, o que a gente quer corrigir?
a gente precisa primeiramente sacar isso. É função? É anatômico? É postura? É algo que está no nosso controle ou é algo que está fora do nosso controle, tá? Por que a gente precisa entender, sacar disso? Porque muitas vezes, quando a gente vai usar os exercícios corretivos, o que a gente faz com os exercícios corretivos? A gente só está limpando o bolor, tá? Então, o que é limpar o bolor? Vou dar uma ideia para vocês do que é limpar o bolor. Imagina uma parede. A gente tem uma parede que está toda embolorada. Vai adiantar a gente pegar e ficar lá lixando ela, pintando, passando, deixando tudo branquinho. Aí daqui uma semana tá lá de novo o bolor, todo pretinho lá. Por quê? Porque a gente não eliminou o problema. E qual que é o problema? Como que a gente vai corrigir esse bolor? Tirando a umidade, pessoal. Então, é isso que a gente precisa sacar, é isso que a gente precisa entender do nosso, sei lá, da nossa estratégia corretiva, vamos dizer assim, do nosso exercício corretivo. Muitas vezes a gente quer corrigir o joelho, quer corrigir o quadril, quer corrigir o ombro, a coluna, só que qual é o real problema? O real problema é a coluna mesmo? O real problema é o joelho mesmo? O real problema é o cotovelo? É onde está o problema? Qual é o problema? O problema é função? O problema é anatomia? É postura? O que a gente tem que focar? Qual é o real problema? Onde está a umidade do nosso treino? Eu estou mexendo só no bolor da minha parede ou estou arrancando lá, tratando a umidade, tirando a umidade para conseguir consertar aí esse problema, tá legal? Então, muitas vezes a gente se pega nesse erro. Então, é isso que eu quero deixar de atenção para vocês em relação ao exercício corretivo. Agora, ó, seguindo aqui o meu roteiro, o que eu quero mostrar para vocês também? Qual que é a diferença de um exercício, se a gente for pensar agora em exercício corretivo, qual que é a diferença dos exercícios treináveis para os exercícios corretivos, tá? Então, a gente tem que sacar outro ponto. Por exemplo, que eu falei do agachamento. Eu estou falando do agachamento porque eu já estou com o mini band aqui, fica mais fácil. Ó, o agachamento. A gente tem um agachamento que eu faço com o mini band, que eu posso falar, é um exercício corretivo, né? Estou usando o mini band, jogando para fora o joelho, bonitinho. Então, isso é um exercício corretivo, não é? É ou não é? Talvez seja, tá? Por quê? A gente tem que analisar o problema. Acabei de falar com vocês. Depende. Tudo depende. Porque se eu vou corrigir, é realmente o problema o meu joelho? Ou é meu quadril? Ou é só a minha percepção disso? É só a minha consciência? Porque às vezes o que pode ser um corretivo? Você chegar para essa pessoa e falar, olha, faz isso. Dá esse toque, por exemplo, olha, repara se outro ponto de ele corrigir exercício, ó, outro exercício corretivo aqui para joelho. Olha e veja se seu pé vai estar para dentro do seu joelho, tá? E não o seu joelho para dentro do seu pé. Exemplo, joelho para dentro do pé. A pessoa olha, meu joelho está dentro do pé, tá errado. Agora, se o seu pé está dentro do joelho. Agora eu estou enxergando aqui meu pé dentro do meu joelho. Entendeu? Só essa percepção, eu já fiz uma correção. Então, eu precisei de mini band? Eu precisei de falar que aquele era o melhor exercício? Não. Então, talvez você esteja aí usando os exercícios corretivos de maneira errada. Então, saque só. Por exemplo, qual que é a diferença desse exercício corretivo para o agachamento com peso, tá? A diferença é que a gente vai estar trabalhando nível de consciência diferente. O que é? Os exercícios corretivos, os exercícios técnicos, vamos dizer assim, a gente vai ter que focar qual que é o objetivo dele, qual que é o treino, vamos dizer assim, qual que é a capacidade lá, a evolução dele. A evolução a nível de consciência, de aprendizagem, de percepção,
de qualidade, tá? A gente melhorar a qualidade dele. Ah, se eu melhoro o meu agachamento, se eu consigo fazer ele de uma forma mais bonita, executar com toda a técnica, é isso que a gente quer buscar com o exercício corretivo. Agora, o exercício treinável, o que a gente quer fazer? A gente quer condicionar mais, colocar mais carga, ficar mais resistente, dar potência, dar agilidade, tá? Então, a gente quer usar as capacidades. Então, isso que a gente precisa entender, a gente quer melhorar a quantidade dele, não a qualidade. Então, quando a gente sabe que a gente precisa focar em um exercício corretivo ou num exercício treinável, tá? Então, a gente precisa entender, esse exercício, eu estou precisando mais qualidade nele ou ele já está bem, já está aceitável, eu quero trabalhar com quantidade, com carga, com repetição, com capacidade, melhorar, evoluir ele de força. Então, é isso que eu preciso entender. Se eu quero melhorar a qualidade, então eu vou utilizar ele de forma corretiva, preventiva, educativa, tá? Então tem vários tivas aí. Agora, se eu quero, não, esse exercício já está aceitável, eu quero focar em carga, evoluir, resistência, quantidade, se eu quero quantidade, aí eu estou trabalhando ele de forma treinável, tá? Então, a gente tem que dividir muito bem isso, porque às vezes a gente fica usando exercícios, por exemplo, misturados. Vai fazer força e coloca o mini band. Para quê? Estou corrigindo seu agachamento e já treinando força em conjunto. Gente, nosso cérebro não suporta isso. Por quê? A hora que você tirar o mini band, esse cara vai fazer tudo errado. Por quê? Porque ele estava fazendo força, ele estava fazendo, sei lá, não estava prestando atenção na técnica, na qualidade. Ele estava pensando na quantidade. Então, o que vai ser mais importante ali se ele está com um monte de peso, Ele precisa focar na quantidade, que senão ele vai se machucar, vai acontecer algo ali que vai atrapalhar ele. Agora, se você pegar e falar assim, agora eu quero melhorar a técnica, qualidade, aí sim, foca no exercício corretivo. Então, divida bem isso. Isso é muito importante. Porque muitas vezes acontece da gente não conseguir corrigir, não conseguir usar direito um exercício. Por quê? Porque a gente mistura ele ou a gente não entende essa divisão que a gente precisa ter. E isso é muito importante para a gente conseguir entregar um resultado melhor para o nosso aluno, né? A gente conseguir uma performance melhor no nosso treino, porque aí a gente não confunde, a gente não mistura as coisas. E outra, se você focar nessa qualidade, com certeza na hora que você for focar na quantidade, esse aluno vai conseguir fazer muito mais carga, muito mais repetições, vai conseguir aí quantidades imensas de exercício. Por quê? Porque você já está com uma divisão bem feita. Agora, se você precisar ficar colocando mini band, ficar amarrando a testa dele em tal lugar, ficar amarrando um monte de coisa nele para corrigir, ou ficar usando corretivos em conjunto com outros exercícios, não vai ser legal. Por quê? Porque você está tentando misturar a qualidade com a quantidade, tá? Então, não dá. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui para ficar mais claro ainda. O jeito que a gente corre 100 metros, ou melhor, a gente não, um corredor, vamos reformular aqui o exemplo. Um corredor que corre 100 metros e um atleta que corre uma maratona, 42 quilômetros, ele vai usar as mesmas técnicas, a mesma força, não dá. Por quê? Porque um é um tipo de força, um tipo de trabalho, o outro é outro tipo. Então, aqui vai focar na qualidade X, lá vai focar na outra. Então, a gente precisa ter isso no nosso treino também. Nosso cérebro trabalha dessa forma, nosso corpo não suporta fazer as coisas diferentes. A gente vai ter que sacrificar alguma coisa. Se a gente for trabalhar qualidade, a gente tem que sacrificar um pouco de quantidade, porque não vai dar para a gente ficar eternamente fazendo uma coisa com muita qualidade, tá? Isso seria o excepcional, só que acho que nem tem como, porque o nosso corpo não trabalha. A gente precisa sacrificar algo, a gente precisa ou sacrificar um pouco da qualidade para conseguir fazer gigantescas quantidades,
ou a gente precisa sacrificar um pouco da quantidade para conseguir uma qualidade excepcional, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, era isso que eu queria fazer vocês refletirem, tá? Para conseguir aí utilizar de melhor maneira os exercícios corretivos e colocar aí no treino de vocês e conseguir performar melhor, conseguir um resultado excepcional. E é isso que espero que aconteça, tá? Então sempre divida, dica final aqui para vocês, sempre divida a qualidade e a quantidade. Quando você for trabalhar corretivos, foque na qualidade, esqueça a carga, a repetição, tá? Então, é isso que a gente precisa saber. E, dica bônus, se vai trabalhar a qualidade, saiba o que você está trabalhando. Não adianta só pegar qualquer coisa e falar que está corrigindo. Entenda se é anatômico, se é funcional, a função do corpo dele, se é algo postural, tá? Entenda o que você vai focar, o que você precisa melhorar a qualidade, beleza? E deixa a quantidade para depois, se for pensar aí nos corretivos, ok? Então, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha aí conseguido abrir a mente para novas ideias e conseguir colocar aí tudo que você já tinha, às vezes, suspeitado ou mesmo não estava conseguindo linkar e colocar na prática no seu trabalho, que você consiga aí executar da melhor maneira e implementar no seu dia a dia, no seu trabalho. Beleza, pessoal? Então, até amanhã, 15h15. Valeu e bora! Vamos evoluir, vamos gerar mais resultado, galera.